Toda grande história começa com coragem. E para entendermos a história da Casas Léo, precisamos mergulhar no passado em meados dos anos 60, onde Leonardo pai percebeu uma oportunidade atender quem fazia e consertava sapatos. Era um tempo difícil. O comércio tinha altos e baixos, assim como a economia da época. E essa loja, ela era uma loja pequena e de artigos para fabricação de calçado. Todos os tipos de produto, acessórios, couros. Qual o legado deixado pelo Leonardo pai? De muita seriedade e honestidade. Ter uma vida limpa, sempre com a condução das nossas atitudes de forma muito correta e linear, né? Muito justa. Os altos e baixos eram parte do caminho, como em tantos outros comércios da região. E foi enfrentando tudo isso que nasceram não só a Casas Léo, mas uma relação de confiança, de trabalho com propósito. Uma história que completa 65 anos. Uma trajetória marcante tem seus dias difíceis. E quando tudo parece estar bem, o mercado mudou. Então, na época, ele teve um processo de deflação. Você tem um estoque e daqui a pouco o estoque vale menos, né? Então, nessa época, na década de 60, era um comércio de muita limitação. Ele realmente não tinha pretensão de crescer, de abrir filiais. Não é tanto que ele ficou 30 anos do mesmo tamanho. Ele era diabético, né? Então, ele sofreu um processo longo. Ele não se preparou para enfrentar a doença e ele era um adversário para a doença muito fácil, né? Infelizmente, porque ele não contribuía para essa melhora da saúde dele. A doença dele foi se agravando cada vez mais. Ele ficou ausente aqui mais de 1 ano e meio. Com isso, as dívidas cresceram muito. E a gente ficou devendo a muitos fornecedores na época. E com a minha entrada, a ajuda que a gente teve dos fornecedores foi que eles viram que não entendia nada do setor, do ramo. Num processo meio que para mim rápido, né? De menos de 2 anos eu consegui pagar a todos os fornecedores. Então, eles nos ajudaram nesse sentido de estar vendo aqui dentro que tinha trabalho, tinha boas intenções e que queria resolver o problema. E foi isso que aconteceu. Durante uma das greves mais significativas para a história da educação do nosso país, as universidades federais pararam. Foi justamente nesse período que Leonardo Filho começou a tomar gosto em comprar e vender. Quando a universidade voltaram às aulas, 3 meses e meio depois, eu já estava envolvido no negócio. Porque mais ou menos 15 dias depois que eu estava lá e cá, né, estudando, trabalhando, eu realmente vi que eu tenho que tomar uma decisão. Naquele momento eu decidi ficar na loja. Chega Léo, filho, e com essa cabeça que ele tem, novo, a coisa começou a dar uma caminhada. Foi algo extraordinário. Junto a essa nova fase, muitas pessoas fizeram e fazem parte dessa história. Comecei a trabalhar aqui em 12 de março de 1990. A loja era uma loja pequena. A Casas Léo era muito pequenininha. Aquelas lojas antigas, né, com um balcão de madeira. A loja só estava, na época, com 3 funcionários. Assumir um negócio nunca é fácil. Realmente a loja não tinha mais estoque. Quais desafios aguarda o Leonardo Filho? Então você tem que ter muita velocidade para poder estabelecer uma comunicação entre a empresa e o mercado. Em 1989, a Casas Léo estava à beira do colapso. As grandes fábricas passaram a produzir seus próprios calçados e bolsas, e os pequenos produtores estavam sumindo. E muita gente teria parado ali. Mas não Leonardo Filho, pois ele já carregava no peito o espírito do comércio. E isso começou a afetar o mercado, começou a afetar os clientes, os nossos clientes, porque os grandes fabricantes começaram a surgir. Isso foi uma coisa ruim na época, mas interessante, que foi uma mudança de comportamento do mercado. Então eu vendi um carro, aí eu fiz a minha primeira viagem para São Paulo. Vendeu,
para comprar de mercadoria. Foi embora para São Paulo. Foi assim que tudo começou, né? Ele já chegou lá em São Paulo, já conseguiu crédito, já comprou fiado. Ela ficava doidinha, a mãe dele. Como é que você faz o negócio dele? Como é que você vai pagar? Ele dizia, mamãe, tenha paciência que a gente consegue. E vendia como água o material que ele comprou. Porque foi tudo totalmente diferente do que a gente vendia aqui, né? Após a tempestade veio o crescimento. Leonardo decidiu ir além. Casas Léo precisava crescer, levar seu nome e propósito para novos horizontes. A primeira loja foi fora de Recife, foi em Caruaru, né? Então a gente já sabia que dentro do mercado, do nosso mercado, que não é tão gigante assim, a gente sabia que tem algumas praças eram algumas praças e cidades que eram mais estratégicas, que já tinha perto de Recife, a que tinha maior volume era Caruaru. Então a gente teve essa iniciativa de abrir a loja lá. Leonardo descobriu uma nova forma de ser e de liderar. A gente começou a fazer vários tipos ter vários tipos de regras de comportamento, e acaba que você começa a ter um padrão, uma cara própria, que isso é cultura, né? Então você ter um estabelecimento de uma identidade, porque na hora que você vai abrir uma empresa que você não está lá fisicamente, você começa a ter o sentimento do desprendimento. Então você só pode fazer isso se você tem que contar com as pessoas. Abrir e fechar uma loja longe, você tem que ter pessoas de confiança capacitadas para poder gerir o negócio. A Casas Léo se reinventava mais uma vez. Deu um salto ousado. Começou a importar mercadorias. Então tivemos a primeira experiência em 97, importando da Itália. Provavelmente os italianos naquela época já importavam da China e revendiam para o Brasil, quando o governo, na ocasião, restringiu para os pequenos importadores, que na época a gente era pequeno importador. A volta dessas importações, então isso aconteceu só em 2005. Aí já foi de uma forma mais profissional, importações de maiores volumes. E de lá para cá, a gente desenvolveu vários produtos exclusivos, e isso foi muito importante para a gente ter esse tipo de abertura de mercado, e a gente consegue fazer isso desde então de forma ininterrupta, né? Fica até difícil de falar de Leonardo. São Paulo para ele é como ir ali na encruzilhada, é um pulo. Viajando dessa forma, abre o leque. A Casas Léo crescia lado a lado com pessoas que vestiam a camisa. Então em Campina Grande, a gente abriu a loja em 2009, era uma necessidade que a gente tinha na época, e a gente foi suprir uma demanda que já existia, de um mercado muito forte também, na segunda maior cidade do estado da Paraíba. Depois chegamos em João Pessoa. Hoje a gente tem presença nas 4 cidades, nas 2 cidades mais importantes de Pernambuco e nas 2 cidades mais importantes da Paraíba. Os colaboradores viraram a base de tudo. Para mim, a mais importante foi a de Campina Grande, né? Realmente foi bem marcante por causa da dedicação de todos, o deslocamento, né? Dormir com todo mundo, foi bem marcante na minha vida. Leonardo transformou sua forma de pensar no futuro, capacitar seus funcionários pela própria empresa. Criou a Universidade Corporativa, onde os colaboradores crescem, aprendem e se preparam para liderar os próximos ciclos. São cursos e aperfeiçoamentos e conhecimentos que a gente vai fornecer para o colaborador um diferencial competitivo de ensinamento e treinamento que estão ao nosso redor não tem. Eu acho que a Casas Léo é um lugar de oportunidade. Aqui na empresa, como eu falei, é um lugar muito de transformação de pessoas. A gente tem muitos projetos a gente acredita muito na formação, em cursos, nessa questão da educação. Essa é a Casas Léo de hoje e de amanhã. É o passo na frente que ele tem das outras, no que diz respeito a tudo. Uma empresa que tem uma organização como eles têm, hoje aí todo mundo é notório, e a tecnologia empregada nos produtos que ele vende. Uma empresa que carrega 65 anos de história,
mas que nunca para de se reinventar. O futuro da Casas Léo está em movimento, acreditando sem medo de experimentar o novo. Da Casas Léo que eu espero que venha muitas e muitas comemorações dessas aí. Espero que a empresa Casas Léo ela venha crescer ainda mais. Eu espero que a Casas Léo seja cada vez mais próspera. Espero que a Casas Léo inove mais a cada dia. Eu acho que meu maior desejo é que o legado, a tradição continue, mas que a gente não deixe de se transformar. Eu acho que é isso, a grande questão é tentar equilibrar a tradição com a inovação. O que mais me orgulha é saber que é uma empresa idônea, que se preocupa com o desenvolvimento dos funcionários e também dá a possibilidade do crescimento deles. Bom, a visão que eu quero hoje e à frente para a Casas Léo é que nós trabalhemos para ser a mais segura, que busca sempre ter as melhores práticas do mercado do nosso segmento. Ele me surpreendeu e continua surpreendendo, porque não vai parar por aí. Vem mais coisa. Crescemos juntos, conectando passado, presente